Por que você ainda não dominou o mundo dos acordes? Você sabe me dizer? Por isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Mais uma live de aquecimento aí para as inscrições para o Imersão Harmônica, né? Onde você vai estudar harmonia comigo lá, a partir do dia 18 de setembro, tá? E como aquecimento nós vamos falar sobre isso hoje. Por que você ainda não dominou o mundo dos acordes? Minha conversa aqui é com quem é iniciante, né? No mundo dos acordes aí, e com quem também está há anos e anos e anos e não sai do lugar, sente que está estagnado, que não consegue sair do lugar. Já leu Shediac, já leu Young Guest, já estudou escola de música e mesmo assim essa parte dos acordes não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Então eu vou te dar o antídoto hoje aqui, tá bom? Então vamos chegando aí, galera. Fernando, seja bem-vindo, bom dia. Júnior, seja bem-vindo. Vitor, Johnny, sejam bem-vindos aí, galera. Vamos lá, gente. No Brasil a gente tem um problema sério quando a gente fala sobre estudo musical, tá? Aqui a gente aprende música de um jeito muito errado, tá? E eu tô falando do Brasil, né? Porque o Brasil é um país pior em relação aos outros, não. É porque é o país onde eu aprendi música, então eu tenho conhecimento de causa, né? Eu não estou falando aqui dessa forma porque eu estou menosprezando o nosso país, não, tá? Mas aqui a gente costuma aprender, tá? Primeiro, muito focados. Quando a gente vai para uma escola de música, quando a gente começa a estudar música, a gente foca em duas coisas que não deveriam ser o nosso foco. Primeira coisa que a gente foca é na técnica, né? Então eu quero aprender a tocar violão, então o professor já vai me passar exercício lá, exercício de dedilhado e coisas do tipo, né? E a outra coisa que a gente acaba aprendendo no início já é a teoria musical. Então você entenda, o problema não é aprender teoria, tá? Só que a questão aqui é o foco na teoria pura. Eu mesmo conversei esse final de semana com uma amiga minha, que ela falou que ela estudou 2 anos de piano e depois de 2 anos ela não sabia tocar nada. Por quê? Porque na aula de piano ela ficava, além de ler partitura, ficava lá lendo só, né? Os exercícios era escrever coisa no caderno, era ficar fazendo lá intervalos e não sei o que e tudo mais. Mas isso não é um estudo musical, né? E aí, conclusão, ela ficou 2 anos estudando piano e hoje não toca nada, né? 2 anos, cara. Nossa vida é muito preciosa. Você gostaria de ficar 2 anos gastando seu tempo treinando uma parada que não faz você sair do lugar? E é assim que acontece com a maioria das pessoas, né? Você começa uma aula particular, você começa uma escola, uma aula numa escola, gastando dinheiro lá, às vezes caro, entendeu? 300, 400 reais por mês. E a coisa não faz você sair do lugar. Por conta disso. Porque você está focando na técnica, ficar fazendo exercícios, né? E na parte teórica. E quando a gente vai para a prática, não estou falando que a gente não estude prática, não. A gente estuda a parte prática sim, mas também estudamos a parte prática de um jeito errado, tá? Por quê? Porque a escola ela te ensina as coisas de uma forma utilitarista. O que isso quer dizer, Johnny? O que você está querendo falar com isso? Vamos lá. Pensa o seguinte. Se eu falasse com você assim, ó, daqui uma semana eu quero que você apresente uma poesia em japonês. Tá? Eu vou te dar uma poesia para você decorar ela em japonês. São 4 versos. Você vai ter que decorar, né, o jeito de falar ali e vai ter que apresentar para uma plateia. Beleza. Isso é uma tarefa que você consegue cumprir. Se eu te der 2 semanas para decorar 4 versos em japonês, mesmo que você não saiba o significado das palavras, né, mesmo que você não fale, né, não pronuncie exatamente do jeito que tem que ser, mas você vai treinar ali a sua desenvoltura para falar diante das pessoas e tal, então você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir se apresentar. Então, qual que é o objetivo aqui? Você vai aprender um poema em japonês para apresentá-lo.
Música tem a ver com isso, né? Você aprende música para se apresentar para as outras pessoas. Sim, mas não é só isso. E acaba que o nosso aprendizado no Brasil fica só nessa parte. E aí o que acontece? Você aprende a falar poemas de 4 versos, mas você não aprende a falar japonês. Você não aprende a escutar um falante japonês e falar assim, eu estou entendendo o que você está dizendo. Você não aprende a pegar as palavras do japonês e conseguir se autoexpressar, falar quando você está com fome, quando você está cansado, falar quando você está chateado, né? Se expressar musicalmente, né? Se expressar no japonês, né? E musicalmente é a mesma coisa. Se você pensa em estudar música pensando só em apresentação, só em performance, tá? Você está pensando num viés utilitarista de apresentação. Tipo assim, eu só vou aprender o que for útil para que eu toque. O problema disso é que você não desenvolve o seu ouvido, né? Então você não entende o que o outro está dizendo musicalmente, e é por isso que você não tira música de ouvido, porque tirar música de ouvido é exatamente isso. É eu escutar um acorde e saber, esse é um acorde maior. Esse aqui é uma tonalidade maior. Essa escala que esse cara tocou é uma pentatônica, né? Essa nota aqui é a nota tal. Tem como você treinar tudo isso, né? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, né? Um dos maiores compositores de todos os tempos, Beethoven, não sei se vocês sabem, mas a Nona Sinfonia, que é uma das peças mais impressionantes da história, né? Mais de 1h30 de música, né? Música muito bem feita. O Beethoven compôs tudo isso, 1h30 de música, para orquestra, surdo. Ele já não escutava mais nada. Tá? E a prova disso é que no dia que teve o lançamento oficial da música, né? Ele, assim que terminou, eles tiveram que virar ele de costas, porque ele não escutava as palmas que as pessoas estavam batendo para a música, né? E eu acho que eles ficaram, sei lá, vários minutos batendo palma, e ele não conseguia escutar. Esse era o nível de surdez que ele tinha naquela época já. E mesmo assim ele compôs a Nona Sinfonia. Como que ele fez isso, Johnny? Isso é um poder sobrenatural. Não. Ele só estudou música do jeito certo. Tá? Ele estudou o listening dele, né? A percepção dele. Quando você vai estudar inglês, você não tem que fazer o listening, né? Você tem os exercícios de listening. Você escuta alguém falando e você tem que tentar traduzir o que aquela pessoa está dizendo. Na música é a mesma coisa. Você vai treinar o seu ouvido para ouvir. Né? Ao ponto de chegar um momento em que você não vai precisar de um instrumento na mão para poder pegar uma música. Tá? Então é ir além. Tá? Você não pode tocar, você não pode aprender música pensando nas apresentações apenas. Essa é uma parte importante, mas é tipo o topo do iceberg. Se você quer aprender música de verdade, você tem que aprender a música como uma linguagem. Como uma língua, como qualquer outra, como português, como inglês, tá? Por quê? Porque a música é uma linguagem. Tá certo? Então, para que você aprenda, domine de verdade o mundo dos acordes, você precisa ir além dessa perspectiva utilitarista. E uma outra analogia que eu posso fazer sobre essa questão do utilitarismo, tá? É que quem aprende música dessa forma vira um papagaio e não um ser humano, tá? Qual que é a diferença? O papagaio sabe falar. Todo mundo sabe que o papagaio sabe falar, né? Só que o papagaio, o que acontece? Ele não entende nada do que ele diz. Então, e isso limita ele, porque ele só reproduz sons que ele escutou, mas ele não consegue se autoexpressar e ele não entende o que a gente diz para ele. Então a gente pode dizer que um papagaio sabe falar? Não, ele sabe reproduzir sons que ele escuta a gente dizendo. E é assim, mais uma vez, que a gente aprende música aqui no Brasil. A gente aprende a reproduzir sons, né? Tanto que quando eu sou guitarrista, né? Quando eu comecei a estudar guitarra, o que eu via o meu professor de guitarra me ensinando na maior parte do tempo era ficar decorando frases.
Então eu sabia fazer lá um link de pentatônica, tom, de tom, de tom, de tom, né? Frases assim. E aí a ideia era tipo assim, isso aí você vai, na hora de tocar, você vai lá e faz. Vai dar certo. Reproduz isso aí que vai dar certo. E, cara, não é assim que funciona. Se eu quero dominar a música de verdade, não é assim que funciona. Porque senão eu vou virar um papagaio. Eu vou saber solar só reproduzindo frases que eu aprendi de outras pessoas. Vou aprender a tocar os acordes só com formulazinhas que eu aprendi de outros caras, né? Beleza, Jones, já falou demais aí, já deu pra entender. Eu sei que já, né, a gente aprende do jeito errado. Mas qual que seria o jeito certo, então? Né? Como que eu faço para dominar os acordes do jeito certo? Então, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar isso da forma mais detalhada possível na semana Dominando Acordes. Vai acontecer entre os dias 11 e 15 de setembro, tá? Mas não quer dizer que eu não vou falar aqui agora para vocês. Eu já vou dar uma pincelada, mas nesse evento eu vou trazer uma perspectiva bem prática, tá? Para que você já tenha um para casa para saber o que você deve fazer, né? Mas de qualquer forma, se você ainda não se inscreveu, vá lá no link da minha bio, aperta lá para você se inscrever e ter a chance depois de estudar comigo, né? Dentro da imersão harmônica. Mas assim, vamos lá. Primeira coisa, para você estudar a música do jeito certo, passa por 3 pilares, que são os pilares da linguagem. Você tem que ser alguém que performa ou fala, né? Como que você aprende uma língua, né? Primeiro vamos trazer pela perspectiva da língua. Você fala essa língua. Você se vê em momentos, né, em situações em que você tem que falar essa língua. Para se autoexpressar, para dizer que você está com fome, pensa numa criança, né, num bebê. Né? Ele, se ele não, pelo menos chorar, ele vai passar fome. Então, e aí depois ele começa a aprender. Olha, dedeiro, eu quero leite, eu quero pão, eu quero biscoito e por aí vai. Né? Então você precisa, para aprender uma língua, você precisa se auto-expressar. O outro pilar é o pilar da escuta, que é, na verdade, a primeira coisa que acontece no aprendizado de uma língua. Né? Um bebê, quando ele aprende português, ele passa ali boa parte da vida dele apenas escutando. Ele só sabe chorar, então ele ainda não tem a parte da autoexpressão. Na verdade, assim, chorar já é uma parte da autoexpressão, né? Mas ele passa ali 1 ano e meio praticamente, né, tendo mais esse exercício de escuta e de reproduzir o que ele escuta as pessoas dizendo para ele, né? A criança começa a falar mais ou menos ali a partir de 1 ano de idade. Então ela vai começar a reproduzir o que falam para ela, só que não do jeito que o papagaio faz. O que ela faz? Ela começa a perceber padrões. Então, por exemplo, um pai chega para o filho toda vez e fala assim: olha, leitinho, toma aqui o leitinho, sempre com um copo na mão, né? Na verdade, esse aqui não é a melhor analogia, não. Geralmente a gente dá leite para um bebê com uma mamadeira, né? Então eu chego com a mamadeira lá, dedeira, olha aqui, ó, toma dedeira, toma mamadeira. E aí, aquela criança, ela começa a perceber que toda vez que o adulto que está falando com ela mostra para ela aquele objeto, ele está querendo dar para ela uma coisa que ela bebe e que ela gosta e que aquilo satisfaz ela. Então, tem um momento que o cérebro da criança ele dá um clique e aí ele junta, tá? O estímulo sensorial, ele junta o tato, ele junta a visão, vendo o objeto, ele junta, né, a palavra que ele vê o pai dele falando, dedeira, né? Ao mesmo tempo que ele vê o objeto, toca o objeto, e aí de repente ele percebe. Essa parada aqui se chama dedeira. Então se eu falar dedeira, meu pai sabe o que é, ele sabe que eu vou querer, e ele vai trazer para mim o que eu quero, que é o leite que eu estou tomando. Então isso é o que a gente chama de criação de signo. E é assim que você aprende a tocar, a tirar músicas de ouvido, de fato, né? Com consciência. É quando você junta o som, né? No caso da música, você não tem mais estímulos sensoriais do que o próprio ouvido, né? Aqui eu tô falando de várias coisas. Tô falando da visão, né? Tô falando do tato, tô falando de escutar ele falando dedeira. Na música a gente só tem o som. Minto, né? Se você sabe um instrumento, além do som, você também tem a conexão com
né, no teclado, por exemplo, com as teclas que você aperta, no violão, o desenho do acorde que você faz. Enfim, quando você junta tudo isso com o som e junta com o nome, isso aqui é um dó maior, isso cria um signo dentro do seu cérebro. E isso faz com que você consiga reconhecer esse som em outro momento que ele é tocado, que ele é executado, e isso faz com que você consiga reproduzir esse som para sua autoexpressão, que é o que a gente chama de quê? De composição. Composição e improvisação é nada mais, nada menos do que isso. É eu me autoexpressar com o que o meu cérebro já captou em termos de sentido musical, né? E os significados dos sons, né, na música a gente chama de funções. Então, você sabendo as funções dos sons, né, sabendo qual que é a função de um acorde maior ali no tom maior, né, como que é a função de cada nota dentro de uma escala, função sonora, você aprende a se expressar. De forma que, né, se eu precisar agora me expressar para vocês aí por meio de uma escala pentatônica, eu consigo, né? Né? Quais sons eu tô cantando aqui, ó? Tô brincando com esses sons. Como que eu sei cantar isso? Porque eu não fiquei no mecânico. Eu não fiquei aqui, né? Porque a gente às vezes aprende muito na aula de guitarra, né? Isso aqui é o shape da pentatônica. A gente costuma até dizer que aquilo é a própria pentatônica. Então você esquece que pentatônica, na verdade, são os sons, né? A pentatônica é... Vou cantar em modo dórico, por exemplo, né? Então seria... Não. Né? Eu sei me expressar por meio dos sons que eu quero, da escala que eu quero, do modo que eu quero. E essa é a parada certa. Só que isso passa pela audição, né? Para eu poder estar cantando isso aqui para vocês, eu tive que por muito tempo treinar meu ouvido para treinar o som do modo dórico, né? Não. Eu tive que treinar isso, né? Treinar a escuta das notas, saber cantar essas notas, tá? Então esse é o segundo pilar. Então primeiro é você se autoexpressar com aquilo que você aprende musicalmente. Segundo é você treinar o seu ouvido, né? Estar sempre escutando ativamente coisas, né? E vocês estão percebendo que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de nada que acaba acontecendo na escola de música. Eu estou falando de coisas bem práticas. Estou falando de você criar musicalmente, né? E não é nem só criar, não, é tocar, né? Você performar, você pegar uma música e tocar ela, né? E a questão enfim, da escuta. E o último pilar é o pilar aí sim é o pilar da composição, tá? Da composição e da improvisação. Então é você pegar as coisas que você escutou e que você performa por meio do aprendizado de alguma música e você começar a utilizar isso para sua autoexpressão, né? Então, por exemplo, você aprendeu uma música nova, você performou uma música lá dos Beatles, você viu uma sequência de acordes bem legal. O que você já tem que fazer logo em seguida? Você tem que pegar essa sequência de acordes e você tem que criar uma coisa sua com isso. Uai, Johnny, mas como que eu vou criar uma coisa minha? Primeiro, que no início você não vai saber fazer isso tão bem feito. Por isso que é bom você ter direcionamento, você ter um mentor, você ter alguém que te dê um caminho. Mas é importante. Aprendi uma música nova dos Beatles agora e tem essa progressão aqui. Pô, vou pegar essa progressão, vou criar uma melodia em cima dela.
né? Ou então vou pegar essa progressão aqui e tentar fazer variações com ela. Aí quando você já está um pouquinho mais avançado, né? Vou tentar trocar os acordes aqui, fazer algumas substituições e ver como é que eu posso melhorar essa progressão, tá? Então, essa é uma parte super importante, porque aí tem a ver com você aprender a começar a falar musiquês, né? Vamos lá, o bebê de novo. O bebê, o que ele tem que fazer? Ele tem que escutar, aprender a entender o que ele escuta. Ele vai performar, né? Como que ele vai performar? Aquilo que ele está escutando, ele vai começar a reproduzir. Ele vê o papai dele falando dedeira, ele vai começar a falar dedeira, né? Eu tenho a filha da prima da minha esposa, né? Ela tá novinha ainda, tá com 1 ano e meio mais ou menos, e ela tá nessa fase, né? Ela só repete o que a gente fala, mas ela repete já fazendo essa conexão do significado, né? Ela fala farofa, água, né? Dedeira, fome, banheiro. Ela já sabe falar essas coisas, mas nesse nível ela ainda tá meio que performando, ela tá reproduzindo o que ela vê a gente falando, né? Agora, vai chegar um momento que ela vai saber, por exemplo, quando ela está com fome, vai chegar um momento que ela vai saber falar assim, olha, né, hoje ela só fala assim, tô com fome, fome. Né, daqui a pouco ela vai começar a falar, tô com fome. Daqui a pouco ela vai começar a falar, eu quero um hambúrguer, eu quero um sanduíche. Ai mãe, deixa eu cozinhar, eu quero fazer uma comida assim, assada, eu quero ir pro restaurante. A gente começa a deixar isso cada vez mais avançado, a nossa comunicação vai ficando cada vez mais avançada nesse sentido, né? E é assim que você tem que aprender música da forma correta. E aí, né? Então, recapitulando os 3 pilares aqui, tá? Primeira coisa, você tem que performar, né? Falando já de uma perspectiva bem prática. Então, você tem que tocar música. Você tem que tocar música. Não é tocar exercício, tá? Não é tocar exercício, é tocar música. Aprenda músicas, beleza? Aprenda músicas. Quanto mais músicas você quiser, melhor. E aí, né? Nossa, eu quero muito aprender dominar o tom maior. Então o que você pode fazer? Pega uma música no tom maior, às vezes uma música mais simples mesmo, uma música de 3, 4 acordes, e aprende essa música em todas as tonalidades, todas as 12 tonalidades. Se você aprender, parabéns para você, em todos os 12 tons. No começo você vai ter um pouco de dificuldade, mas meu amigo, depois no final, tipo assim, você vai voar, porque isso vai te facilitar conseguir pegar depois outra música e outra música e outra música, né? E você já vai conseguir fazer isso dominando os 12 tons, né? Eu vejo aí, tem muito músico de 5, 10 anos, a pessoa toca 5, 10 anos, 20 anos, 40, eu tenho um aluno de 40 anos, que ele não sabe ainda tom maior, no sentido real da coisa, né? Tipo, monta pra mim aí o campo harmônico de Ré bemol maior agora. O cara tem dificuldade, e não deveria ter, tá? Só que essa dificuldade você não resolve no papelzinho, fazendo exercíciozinho de campo harmônico. Você resolve na prática. E isso que eu estou falando aqui é uma das formas de você fazer isso. Você pega uma música em tom maior, mais simples, aprende ela em todos os 12 tons. Aí, beleza, já estou com os tons maiores resolvidos. Agora eu tenho que ir para tom menor. Você vai fazer a mesma coisa. Pega uma música em tom menor, aprende a tocar ela em todos os tons, os 12 tons menores. Porque aí você vai expandir o seu leque. E isso aqui, por que eu digo, tá? Que dominar os acordes não é uma parada que dura anos se você estuda do jeito certo. Porque esse exercício que eu tô te falando, de você aprender uma mesma música em todos os tons, tá? Isso você, em 2 meses você tá tocando violão, você já consegue fazer esse exercício. E aí vamos pôr assim, 6 meses, você já aprendeu várias músicas, mas passando por todas as tonalidades, ou seja, você já dominou todas as tonalidades. E uma coisa que eu fazia quando eu era professor de violão, né? Eu sempre ia progressivamente pegando músicas com os alunos que iam aumentando o número de acordes dentro da possibilidade lá do tom maior. Então, primeiro, a gente pegava uma música com 3 acordes, aí a gente aprendia a tocar essa música em todos os 12 tons. Aí depois eu pegava uma com 4 acordes. Então, por exemplo, antes tava em Lá maior, por exemplo. Aí era Lá, Ré e Mi. Aí a próxima música eu vou acrescentar o Fá sustenido menor. Então Lá, Ré, Mi, Fá sustenido menor. Na próxima música eu vou pegar uma que tem 5 acordes. Então vai ser o Lá, Ré, Mi, Fá sustenido menor e o Si menor. Aí a próxima eu pego uma que tenha 6 acordes. Que é o Lá, Ré, Mi, Fá sustenido menor, Si menor e o Dó sustenido menor. E por último
eu, né, ia lá e pegava uma música que tem o sétimo acorde, que é o mais chatinho para poder fazer. Cara, nesse exercício, a pessoa fazendo isso com esse passo a passo que eu tô falando aqui, você domina todos os campos harmônicos, porque todas as músicas você vai pegar, né, usando ali todas as possibilidades dentro do campo harmônico maior em todas as tonalidades. No início é difícil, sim, eu sei que é difícil, porque às vezes você não está familiarizado com as tonalidades. Só que quanto mais você faz esse exercício, mais fácil vai ficando. A ponto de chegar um momento em que eu tenho que tocar essa sequência aqui em todos os tons, você consegue fazer isso ali em 3 minutinhos. Você toca lá todos os acordes em 3 minutos, né? Então, primeiro pilar, performance. Você tem que pegar músicas e sempre sair da sua zona de conforto. Não fique só em música que você tem facilidade. Não fique só em... Johnny, esse negócio que você falou aí de tocar em todos os tons, não vou conseguir fazer, que eu não tenho tempo hábil para isso. Beleza, então pega uma música num tom, pega outra em outro tom, pega outra em outro tom, pega outra em outro tom. Vai pegando músicas em cada um dos 12 tons, até você conseguir ter pegado em todas as tonalidades. Mas é importante você fazer isso, né? Então sempre saindo da sua zona de conforto. Pegando músicas que tem acordes que estão fora da sua zona de conforto, acordes que você ainda não sabe, acordes que você ainda não viu, tonalidades que você ainda não sabe, tonalidades que você ainda não viu, né? E vai fazendo esse processo. Tudo isso você consegue fazer ainda sem uma técnica apurada. Beleza? Mas aí, Johnny, quando que entra a técnica então? Quando que a técnica vai ser importante? Quando você sentir dificuldade para executar alguma coisa. Aí você precisa da técnica. Mas qual que é o caminho mais rápido para você ter isso, tá? É tendo um professor, gente. E aí a gente fica querendo criar atalhos. Não, eu vou aprender gratuito aqui, vou aprender na internet. E eu tô falando que sou eu não, tá? Porque eu não sou professor de instrumento, não. Tô falando, você precisa ter um professor de instrumento que é o que vai te ensinar a técnica, tá? Porque aí você tá com dificuldade de passar desse acorde aqui para esse, aí o seu professor vai falar, ó, vamos treinar isso aqui, ó. Vamos treinar fazer um exercício desse dedo para esse. Ou então na hora que você quer pegar um solo, ele vai perceber que você está ainda com um mindinho muito fraco. Então ele vai passar um exercício para fortalecer o seu mindinho. Então isso é assim que você estuda técnica. É pela necessidade da prática, entendeu? Mas nunca pode ser o inverso, né? Então eu já falei desse primeiro pilar. Segundo pilar, começar a treinar seu ouvido, começar a tirar música de ouvido, mesmo que você nunca tenha tirado nenhuma música de ouvido. Eu vou te contar um segredo aqui sobre isso, tá? Todas as pessoas que tiram músicas de ouvido hoje, um dia não sabiam tirar música de ouvido. Sabia disso? É óbvio, né, gente? Mas parece que para a maioria das pessoas aí não é óbvio. Então fica assim, não, tirar música de ouvido é um dom. Não, gente. Todo mundo que aprendeu a tirar música de ouvido passou perrengue no começo, entendeu? De ficar lá batalhando, pegando violão, tentando tirar e tal. Mas é assim que começa. Então, comece a exercitar seu ouvido. Mesmo que você não saiba nada de música, preste atenção nas músicas, preste atenção nos instrumentos que estão tocando ali. O que é o teclado que está fazendo? O que é a guitarra que está fazendo? O que é a bateria? O que é o baixo? Né? Começa a prestar atenção na estrutura da música. Quantas partes tem a música? Essa música tem 2, 3, 4 partes. Tem um refrão, tem uma estrofe, tem uma introdução. Tudo isso é treinamento auditivo, tá? E aí depois que você começa a aprender, né? Aí entra a teoria. Onde vai entrar a teoria? Para explicar o que você fez na prática. Você não pegou já um tanto de música? Você ainda não sabe explicar ali essas músicas, só tá pegando elas. Então agora, o que você vai fazer? Você vai começar a procurar teoria para dar nomes àquilo que você está fazendo. Então esse acorde aqui é o acorde da tônica. Olha como é que ele soa. Ele soa um acorde de repouso. Agora sim. Agora eu percebi por que esse acorde, toda vez que eu tocava ele, dava essa... Parecia que eu estava finalizando a música, porque ele é um acorde de função tônica. Esse aqui, ó, quando eu toco ele, dá uma tensão. Então esse é um acorde de função dominante. Legal. Aí quando você começa a entender essa parada, aí você vai melhorando a sua audição. Porque aí você vai parar de pensar só nessas coisas mais superficiais e você vai começar a perceber. Qual que é o acorde da tônica? O acorde da tônica é esse aqui, ó. Tocou aqui, ó, para finalizar. Esse é o acorde da tônica. Olha a sensação que ele passa aqui, né? Como é que soa a escala maior? Você vai aprender a cantar ela lá, né? Aí você vai perceber que você vai começar a escutar uma melodia que alguém está cantando e você vai começar a perceber
que essa melodia está num tom maior, porque passa por essas notinhas. Ó, ele está cantando tudo isso está numa escala maior. Você começa a perceber essa parada. Então, tem que ter esse exercício constante na sua prática de estudo, tá? E a última coisa, você tem que estar criando musicalmente o tempo inteiro. Você tem que estar compondo, tá? E você tem que estar improvisando. Qual que é a diferença que eu faço de composição para improvisação? As duas coisas são a mesma coisa, na verdade, né? Mas, assim, a composição, ela é como escrever um livro. Como escrever uma história em um livro, tá? Você está escrevendo, então você pode apagar um trecho ali do que você escutou. Do que você escutou, não, do que você escreveu, né? Você pode apagar e falar assim, isso aqui não ficou tão legal, né? Você pode... Enfim, você pode parar, às vezes, num trecho e pensar um pouco melhor sobre qual que vai ser o desenvolvimento daquilo que está acontecendo ali, né? Maria bateu a porta. Beleza, mas depois que aconteceu, depois que a Maria bateu a porta, o que aconteceu depois disso? Eu posso ficar 2 semanas pensando nisso antes de continuar escrevendo. Então a composição tem essa coisa de você poder editar a ideia, de você poder pensar melhor na ideia, né? O Vanilson falou aí, show de bola, que bom que você está gostando aí, Vanilson. Então você tem essa parada, tá? De poder editar a ideia que você está criando. A improvisação não tem isso. A improvisação você vai criar de forma imediata com o que você já sabe. Essa live inteira aqui, tá? Essa live inteira aqui que eu tô falando com vocês tá sendo um ato de improvisação, tá? Porque eu tô pegando um assunto que eu domino, que eu já sei de todas as informações e tô falando de forma livre, com base no que eu falo. Então é uma improvisação que eu tô fazendo aqui, tá? Seria bem diferente se eu tivesse escrito um roteiro e tivesse lendo esse roteiro para vocês. Aí seria, né, uma apresentação de algo que eu compus. Então a composição é isso. A composição é quando eu planejei a criação de algo e eu fiz isso com calma, fiz isso com teste. A improvisação é a conversação. E você precisa fazer as duas coisas, tá? Com todas as músicas que você aprende novas, você precisa ver lá quais são os acordes legais que eu aprendi aqui. Deixa eu criar alguma coisa com isso. Você precisa compor com eles. Tá? E ao mesmo tempo, você precisa começar a exercitar também, né? Saber pegar ali uma sequência de acordes simples e conseguir fazer de forma ali imediata algumas substituições, preparar com diminuto, né? Tem como você treinar isso. Deixa eu pegar meu violão para vocês verem, tá? E não importa não que tenha uma cama aqui, tá meio bagunçado aqui atrás. Então, por exemplo, você aprendeu que o acorde diminuto, né? Assim que você aprendeu o acorde diminuto, você aprendeu que ele prepara o acorde que está um semitom na frente. Então o que você pode fazer? Tá? Pega aqui uma sequência simples, né? Ó. E fica brincando aqui de fazer a preparação dos acordes, ó. Que eu estou preparando o sol. Desculpa. Agora eu vou preparar o Fá, tá? Usando o diminuto. Agora eu vou preparar o Lá. Agora que é o momento do Lá, né? Ó, presta atenção, vai vir depois do Sol. O que eu tô fazendo aqui? Eu estou treinando minha habilidade de improvisação, né? Porque aí eu vou saber o que eu faço exatamente quando eu tenho que ir para um Lá menor e preparar ele com diminuto, né? Tá? Você indica primeiramente montar um repertório com músicas mais simples ou já posso tentar pegar músicas mais avançadas com 8 acordes ou mais? Toco violão há um mês mais ou menos. Não, pega assim, aí já para finalizar, né? Já falei dos 3 pilares então, né? Performance, percepção, né? E composição. O que eu recomendo?
pra gente fechar aí com a sua pergunta, tá? Muito boa a sua pergunta. Você tem que ir sempre daquilo que é desafiador, mas não impossível para você, tá? Então, sempre que você for pegar uma coisa nova para estudar, não pega uma coisa que seja facinha para você, porque você não vai estar saindo do lugar. Pega uma coisa que é um pouco desafiadora. Então, por exemplo, eu estou pegando acordes aqui, eu sei tocar muito bem no campo harmônico o primeiro, quarto, quinto e o sexto acorde do campo harmônico. Mas eu ainda tenho dificuldade de tocar músicas que tenham o segundo acorde, né? Então, se eu estou lá em Dó maior, eu sei tocar Dó, Sol, Lá menor, Fá. Então eu vou pegar uma que tem o Ré menor, que aí já vai ser uma parada um pouco diferente. Entendeu? E aí você vai para esse próximo passinho de desafio, e aí você treina isso até chegar na perfeição fácil. O que é perfeição fácil? Perfeição fácil é o termômetro que você vai usar para perceber se você aprendeu um assunto na música ou não. Se você está conseguindo executar com facilidade e perfeição, quer dizer que você dominou aquela parada. Então vou dar um exemplo aqui prático, tá? Eu estou estudando piano agora, né? Comecei. Então, eu peguei um livro, um cara que chama Czerny, que é um livro de técnica. Lembra que eu falei para vocês da gente não focar em estudar técnica? Mas qual que é o lance desse livro? Você estuda a técnica tocando músicas. Então, vem daquilo que eu falei com vocês. Dá prioridade sempre para tocar música. E aí, a primeira peça do Czerny, ela é assim, ó. Quando eu comecei a tocar, essa é a primeira peça nos níveis mais básicos que tem. Quando eu comecei a tocar, eu conseguia tocar só nessa velocidade aqui, com perfeição e facilidade. Enfim, bem devagarzinho, porque eu tinha que prestar atenção, porque não é só tocar, né? Tem que prestar atenção no movimento certo dos dedos e tudo mais. Aí o que eu fui fazendo? Quando eu vi que isso estava fácil já, estava tocando perfeito e fácil, eu comecei a subir a velocidade. Aí eu pego o metrônomo lá, boto ele lá em 60 BPM e vou subindo de 5 em 5. Aí, né, eu já percebi que nessa velocidade eu conseguia, fui só aumentando a velocidade. Né, até conseguir tocar a velocidade máxima que eu consigo hoje. Ainda tem que melhorar, né? Mas então é isso, tá? Começa a estudar a parada, chega até a perfeição fácil daquilo, e aí, a partir do momento que você chegou na perfeição fácil, sobe mais um degrau. E aí você vai pegando aos pouquinhos. É assim que você tem que aprender música. Se você já mira, né? Tô aprendendo acorde, você já mira lá em empréstimo modal, você tá errado. Tá? Porque a primeira coisa quando você está aprendendo acordes é entender primeiro como que os acordes são formados. Então, para isso, você vai ter que estudar os intervalos, formação de acordes. Quando você estiver dominando essa parada, tá fácil, eu consigo explicar isso para alguém, né? Eu consigo entender isso, as respostas, né? Quando alguém me diz o que é uma quinta diminuta, eu já sei falar isso rapidamente, com facilidade. Depois que eu cheguei nesse patamar, aí eu vou pro próximo degrau, tá? Que inclusive, né, pra gente terminar já a live, tá? Dentro da minha metodologia, eu tenho o que eu chamo aí de passo a passo de desenvolvimento harmônico, que é justamente isso, né? Para você começar a estudar os acordes, primeiro você tem que ir nos fundamentos. Primeiro passo é os fundamentos. Quais são os fundamentos? Inversões não, desculpa. Intervalos e formação de acordes. Você não consegue entender nada de harmonia, de acordes, se você não sabe intervalos e formação de acordes. Tá? Então, se você está me ouvindo falando isso, você fala assim, Johnny, eu não sei nada disso. Então você vai começar dominando essa parada. Depois disso, que você estabeleceu os fundamentos, você vai para tom maior. Tá? Johnny, mas faz 20 anos que eu toco, eu preciso mesmo saber tom maior? Então vamos lá, me diz aí. Você consegue pegar qualquer música em tom maior sem ter o instrumento na mão? Consegue? Você consegue montar qualquer campo harmônico assim com rapidez? Né? Ré bemol maior, me fala aí quais são os acordes.
Você consegue tocar aí de ouvido em Ré bemol maior tranquilamente? Você consegue tocar de ouvido em, sei lá, Si maior tranquilamente? Não, aí eu tenho que pensar. Então você não dominou o Tom maior. Tá? Então você tem que dominar Tom maior. E outra coisa, dominar Tom maior é, além de saber isso aqui que eu falei para vocês, é saber como que você inverte qualquer acorde que você quiser, como é que você coloca a terça no baixo, como é que você coloca a quinta, como é que você coloca a sétima, tá? Como que você coloca as extensões nona, 11ª, 13ª, como que você faz o acorde ser suspenso, como é que você faz o acorde ser, como é que fala? Com sexta, por exemplo. Isso eu vejo em teoria musical, né? Isso. Sim, porém, o enfoque tem que ser sempre trazendo para a prática. E é isso que você vai encontrar dentro do meu treinamento. Lá eu vou te passar um conceito. Ó, formação de acordes, tá? Acorde maior. Agora vamos treinar o som disso aí. Que acorde que é esse? Esse é um acorde maior. Que acorde que é esse? Acorde menor. Que acorde que é esse? Acorde maior. Você vai aprender a treinar seu ouvido. Não é só aprender formação de acordes. Você vai aprender os tipos de acordes que existem, que são 4. Só existem 4 tipos de acordes, tá, gente? E você vai aprender já a reconhecer o som dessa parada. Aí quando a gente vai para tom maior, tá? Eu vou te ensinar lá o campo harmônico e as funções. Sabe o que a gente já vai fazer a partir disso? Você vai começar a reharmonizar músicas que já existem, tá? Então você vai pegar parabéns para você e vai começar a saber qual que é a função dos acordes, como você troca eles. Você vai treinar ditado. Eu vou tocar lá uma música, você vai ter que tocar no papel sem estar com o instrumento na mão. Quais são aqueles acordes que estão rolando ali? Tá? Então é assim que você estuda, é assim que você tem que estudar a teoria. É pegando o conceito, trazendo para a prática e chuchando ele no seu ouvido, porque música é sobre ouvido, né? Aí depois, ó, que você foi pro segundo passo e você dominou o tom maior, você dominou as ferramentas do tom maior, você vai pro tom menor, tá? Não tem como você entender tom maior se você não dominou. Quer dizer, não tem como você entender tom menor se não tem como você entender tom menor se você não entendeu o tom maior, não dominou. Não existe isso. Então você não vai entender o que é um acorde diminuto, por exemplo, se você não quer dizer, não, na verdade é o seguinte, depois que você for pro tom menor, né, aí você vai ter algumas respostas, por exemplo, da onde que vem o acorde aumentado, da onde que vem o acorde diminuto, tá? O que eu ia falar era isso, na verdade, que tem muita coisa na música que não tem como você entender se você não entender o tom menor. Porém, você não consegue entender tom menor se você não tiver entendido a lógica do tom maior, porque uma coisa está totalmente atrelada à outra, tá? A ideia de sensível, a ideia da mudança da tonalidade menor para que ela soe de uma forma mais tonal, enfim, tem várias coisas. E aí, a partir disso, né, a gente vai para os próximos passos, que seriam você entender como que você prepara os acordes, o que são as inclinações, entender como que acontece mudança de tom nas músicas aí dos grandes mestres, né, que é aí quando a gente entra em modulações, e depois você vai ver modos eclesiásticos, que é o que o pessoal erroneamente chama aí de modos gregos, né? Então, dórico, frígio, lídio, você vai entender sobre essas tonalidades, vai entender sobre a harmonia negativa, tá? Então, essa que é a escada que você tem que seguir para poder se desenvolver aí, e é assim que você vai aprender dentro do meu treinamento, tá? Do Mestres da Harmonia, que na verdade, né, dia 18 agora de setembro, eu vou abrir vagas para esse treinamento, né, com uma roupagem nova, tá? Que é qual roupagem? Você vai entrar tendo o meu acompanhamento por 2 meses, tá? De perto. Então, essa é uma parada que vai ser bem intensa, mas a ideia é eu pegar os fundamentos, pegar ali os intervalos, formação de acordes e tom maior, e a gente matar isso em 2 meses. Matar isso em 2 meses comigo de perto. Então a gente vai ter lá, né, todo um passo a passo, uma tabelinha para você ir fazendo os exercícios, tendo a minha revisão, tá? Para que a gente termine os 2 meses com você pelo menos sabendo tudo que você pode saber sobre tom maior, formação de acordes e intervalos. E isso é a base. Se você entender isso, você consegue entender todo o restante depois, tá? E aí, se você tiver interesse, tá? Aí tem que ir lá
no link. Na verdade não, tá? Você pode escrever aqui nos comentários. Eu quero, se você tiver interesse, né, de entrar aí para a imersão, escreve aqui eu quero, que aí você vai receber por direct aí o convite para, enfim, conseguir entrar, né, com desconto. Vai ter um desconto de 25% no primeiro dia de inscrições, lá no dia 18, mas ainda assim você vai ganhar também o evento Semana Dominando Acordes, que é tudo isso que eu estou falando aqui com vocês de um jeito bem mais prático, mais profundo, para que você já saia do evento sabendo exatamente o que eu preciso fazer para melhorar minha vida musical aí. É isso que é a ideia. Beleza? Então é isso, tá? Se quiser fazer sua pré-inscrição aí, escreve eu quero nos comentários aqui do post, ou então vai lá no link da minha bio, tem o linkzinho lá, é só apertar lá, que aí você vai encontrar esse caminho aí de aprendizado real da música. Beleza? Então é isso. Jonathan, você já escreveu aí? Eu vou te chamar no direct, tá? Jonathan Oliveira. Então é isso, galera. Vou finalizar aqui e aí a gente se vê numa próxima, que vai ser amanhã, 8 da manhã. Beleza? Tamo junto. Valeu!